gente, estou aqui de novo para mais um vídeo do canal, Azingeri, e dessa vez a gente vai falar sobre representatividade, que foi um tema pedido na enquete que eu fiz semana passada no Instagram. E aí eu comecei a elaborar o que eu penso, as minhas reflexões sobre representatividade, esse tema, e cheguei a esse vídeo que se chama Da Representação à Representatividade, que são reflexões que eu acho importantes, pertinentes, para a gente partilhar aqui por essa ferramenta, para entender e pensar um pouco melhor sobre essa palavra que está tão em moda, está tão mercantilizada, está tão capitalizada e que está tão esvaziada também de significado potente que ela um dia já teve. Então, antes de ir para o tema do vídeo diretamente, quero agradecer as pessoas que assistiram, deram like e comentaram no vídeo anterior sobre maternidade e maternagem. Eu achei incrível porque esse é o vídeo mais visto do canal até agora e é um vídeo longo, então eu não esperava que as pessoas fossem assistir um vídeo tão direcionado para maternidade, embora quem viu o vídeo sabe que a maternagem é para todos, a arte de acender o sol do outro é para todos e não especificamente para a figura materna da mãe, dessa figura feminina. Mas é isso, é o vídeo mais visto, estou muito feliz, agradecer real da galera compartilhando e comentando, foi bem bacana. Vou deixar um pouco do vídeo aqui rolando aqui do lado, para quem tiver interesse assistir também, sabendo que quando você assiste 2 ou mais vídeos seguidamente do canal, vocês me ajudam no engajamento. E é muito interessante porque esse vídeo teve mais de 6 mil visualizações, mas só tiveram 16 inscritos no canal. Então o que está acontecendo, Brasil? Vamos lá, vamos se inscrever para eu também poder conquistar o mundo por essa ferramenta. Me sigam nas redes sociais, Twitter e Instagram, são as que eu mais uso. Também estou no Facebook, mas Twitter e Instagram é o lugar. E também vou deixar aqui embaixo o meu contato para colaborações, parcerias, se quiser me chamar para palestras, cursos, consultorias, é só escrever no contato Azingeri. Também se quiser fazer recebidos eu vou adorar. E por falar em recebidos, aproveito para falar do meu último recebido, que foi o livro dos discursos do Malcolm X. Foi a editora Anansi, lá de São Paulo, que fez. O livro é incrível, eu já comecei a ler, não pude avançar muito por causa da vida, mas eu li os 2 primeiros discursos e a minha admiração por este senhor só aumentou. Malcolm realmente era um homem que pensava muito à frente do seu tempo e pensava muito caminhos e estratégias de sobrevivência e permanência para o povo preto. Incrível! Então fica a dica do livro para vocês. Então, gente, para falar de representatividade, que foi o tema pedido por vocês, eu fiquei me perguntando quais os caminhos percorridos no campo do simbolismo para a gente precisar discutir a representatividade, né? Então, para mim, os fatores são históricos, né? Então, a gente tivemos, enquanto população negra de ascendência africana, um processo histórico de apagamento e vilanização e, sobretudo, desumanização da população negra, que fizeram com que a gente fosse esquecido no campo, nas esferas de pertença, né? Então a gente passou a não ocupar, obviamente, por todo esse processo e fenômeno de Maafa. Quem viu o vídeo sabe o que é Maafa. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui para você poder ver o que é Maafa e descobrir exatamente do que eu estou falando. Mas Maafa é esse grande desastre que acomete a população negra, que começa com o sequestro do Atlântico, a invasão ao continente e o processo de escravidão, e que permanece até os dias de hoje dentro dos braços e dos tentáculos do genocídio do povo preto. Mas todo esse processo, que agora eu estou chamando de Maafa, ele vai contribuir diretamente para a falta da nossa representatividade, da nossa permanência, da nossa presença em certas esferas, sobretudo esferas de poder, né? Então é aquela discussão que a gente sabe que a gente não está
nos lugares de tomada de decisão, nós não estamos presentes em espaços políticos de tomada de decisão, dessa circulação de dinheiro. E também quero dar aquele exemplo da gente falar muito da representatividade dos nossos cabelos, né? A variedade de cabelos que nós temos. De repente a indústria descobriu que cabelos crespos existem e que nós, mulheres negras, sempre utilizamos de outras maneiras para hidratar e cuidar os nossos cabelos, né? Quem nunca usou maionese no cabelo? Quem nunca fez massagem de babosa no cabelo, né? Enfim, a indústria do cosmético, ela tá entendendo isso, e aí ela começa a pipocar presença de mulheres com cabelo 4C, né? 4B, enfim, cabelos não lisos, de fios não lisos. Só que a gente continua, apesar de toda essa presença que, graças a Deus, está começando a acontecer, mas apesar dessa presença, a gente continua sem deter o poder, por exemplo, em relação aos cosméticos de cabelo crespo, né? E isso que eu falo de tomada de poder são tomadas de decisões mesmo, né? Movimentações que causam algum tipo de impacto na população negra, né? E a gente também pode falar, por exemplo, a ausência de nomes, né, negros em certos prêmios, né? Vou usar o exemplo do Oscar, que foi o último comentado, que tinha só uma atriz, né, que fez o filme Harriet, que eu tô doida pra assistir, inclusive, só ela como indicada ao Oscar. Isso tem a ver, por exemplo, com a ausência de pessoas negras, né, dentro do corpo de jurados, por exemplo. E a mesma coisa acontece com os prêmios de literatura, com os prêmios de teatro, com os prêmios da indústria cultural em geral. Então, pensar essa ideia da representatividade tem a ver também com uma crítica a qual tipo de representatividade nós estamos falando. Será que é somente estar estampando o seu rosto nas TVs, nas capas de revista, mas não ter ninguém ali na tomada de poder, na tomada de decisão, na tomada principalmente na relação econômica, né? Quem é que está escolhendo, né, essas capas? Quem é que está premiando essas pessoas, né? Quem é que está elegendo um álbum, um disco, ao invés de outro? Então tudo isso também tem que ser discutido quando se fala de representatividade. Ela precisa ser encarada como algo em todos os planos. Mas é claro também que a gente já avançou muito e a gente não pode esquecer que isso é uma pauta do MNU, do movimento negro, desde lá, década de 60, 70, que vem discutindo essa e muitas outras pautas sobre a presença positiva da população negra, tanto nos meios da indústria cultural, quanto nos postos de trabalho, quanto nos cargos de chefia, né? Isso é importante também a gente pensar, porque até hoje, 2020, né? Já estou em 2021, porque até hoje, 2020, a gente sabe muito bem quem está ocupando a diretoria e quem está ocupando a faxina, não é mesmo? Então a gente precisa também refletir sobre esses estágios, né, esses lugares muito bem delimitados dentro da sociedade brasileira e o quanto a representatividade consegue não apenas furar a barreira, mas sobretudo criar pontes. Porque não adianta pensar em representatividade sem criação de pontes, porque senão a gente vai voltar a ser simplesmente aquela única pessoa naquele lugar. E a gente sabe que ser o único no lugar, né, dominado pelos brancos ou pelas classes de poder, faz com que a gente acabe se tornando um toque, não é mesmo? Então, acho que o primeiro ponto de reflexão é esse. Outra coisa importante para pensar a representação que vai levar à representatividade é como a indústria cultural, né? E quando eu falo de indústria cultural, eu estou falando de audiovisual, né? Cinema, YouTube, por exemplo, novelas, séries de televisão, música, estou falando de moda, eu estou falando desses braços que constroem imaginários, sobre o outro, né? A literatura, durante muito tempo, foi o carro-chefe da indústria cultural, né? E depois ela vai perdendo espaço, a literatura, o teatro em primeiro lugar, e aí o teatro entendido, o texto dramatúrgico entendido enquanto literatura, né? Mas depois o romance, enfim, essas outras variações disso que a gente chama de literatura. Mas depois, com a virada do século XX, entrou o cinema, né? E logo depois a televisão e mais modernamente, contemporaneamente, o YouTube e as redes de streaming.
Tudo isso, que a gente vai chamar agora de indústria cultural, ele contribui para um simbólico, para uma imagem simbólica que vai sendo costurada no nosso subjetivo, no nosso inconsciente. Nosso quem? Nós, pessoas que acessamos esses meios, né, esses meios culturais, esses bens culturais. Por exemplo, um exemplo muito básico, a televisão, né? Vamos falar sobre as pessoas negras representadas no audiovisual televisivo, né? Onde é que nós estamos e na novela? Quais são os papéis que a gente faz na novela? Onde é que nós estamos nos filmes e nas séries? Quantas séries positivas sobre pessoas negras nós temos genuinamente aqui no Brasil, né? Tem aquela do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, que é fantástica, mas além delas, quantas? Né? A gente pode ter exemplos, por exemplo, né, na indústria cultural norte-americana, com Todo Mundo Odeia Chris, O Maluco no Pedaço, qual é daquele da família mesmo? Que tinha a Cad, isso, Eu, Patroa e as Crianças. Então a gente tem um pouco mais de séries americanas, por exemplo, positivas, mostrando famílias negras saudáveis e rompendo com aquele estereótipo do bandido, da mãe raivosa, embora isso ainda permaneça muito, né? E aí eu fiz aqui... Peraí, mas permaneça muito, mas tem as atuais também, os Washington, né? E também com aquela família... Qual é? Casa de família? Não, é alguma coisa de família, reunião. Reunião de família. Então. E tem duas séries que eu gosto muito de ver no Netflix, que são séries negras positivas. Netflix, paga nós, hein? Porra. Podia pagar mesmo. A série Os Washingtons, eu gosto muito de assistir. E também teve aquela Marlon, se lembra? Que a gente viu ano passado, foi legal também. E Reunião de Família, que inclusive tem uma nova temporada, mas eu não assisti ainda. Enfim, a indústria cultural norte-americana, muito mais pela inserção de pessoas negras nos espaços de poder dessa indústria cultural, como roteiro, produção, né, acabam construindo produtos culturais positivos pra gente acessar no audiovisual. Aqui no Brasil, a gente ainda está um pouco distante desse ideal. A gente está caminhando, mas ainda está distante, porque a massa televisiva ainda não entendeu que enquanto a gente não estiver presente nessas cadeiras de tomada de poder, eles vão continuar errando quando falam da gente. E isso é muito importante porque a indústria cultural, ela é responsável diretamente pela ausência da representação positiva do negro e pela presença da representação negativa do negro em prol de uma presença, de uma representação positiva da branquitude. Várias presenças e representação, né? Espero que vocês tenham entendido. Para além disso, eu fiz uma lista de arquétipos que aparecem na indústria cultural para a gente pensar essa representação que vai dar na representatividade. O arquétipo de pessoas brancas, né? Aquela evolucionista, aquela que vai se achar numa escala de evolução melhor do que a população não branca. Eu não preciso dizer que isso é racismo, né? Mas a indústria cultural, ela fez muito isso. Por exemplo, aquela revista Tintim e Milou, Tintim vai ao Congo, né? É muito interessante para ver essa escala de evolução. O Tintim como um belga europeu maravilhoso e os africanos congoleses como o Uga Buga. Paternalista, aquela ideia de que o homem branco, ele é um pai para a população negra. E a gente tem um exemplo naquela novela O Cravo e a Rosa, com aquela criança Barnabé Buscapé, né, que é sempre um pretinho, uma criancinha que tem uma mãe ou um pai branco, né, que normalmente não é pai, não é mãe biológico, ele adotou aquele pretinho num gesto de solidariedade e que vai sempre infantilizando aquela pessoa, né? A indústria cultural faz muito isso. O arquétipo do branco humanista, né, aquele que vai defender o somos todos humanos, que vão salvar no final. Quer ver? 12 anos de escravidão, quem é que salva o Salomon da escravidão? O Brad Pitt, né? Quem é que salva o pai e o filho no filme Diamante de Sangue? O Leonardo DiCaprio. Então essa ideia assim daquele branco que é humano, salvador, também o arquétipo branco trazido pela indústria cultural. Também tem aquele aspecto relativista, que é aquele que olha, o branco é sempre o estrangeiro, o de fora, que está olhando aqueles seres locais com aquele ar um pouco antropológico, né? A gente também tem esse exemplo, por exemplo, no filme Ana e o Rei, né? Que a Ana é uma inglesa e vai chegar lá, né? Acho que é no Tibete, não me lembro mais, a gente vê isso.
e vai agir ali como babá, mas aquela coisa bem assim, distante, antropológica, né? Também é o arquétipo da branquitude pela indústria cultural. Tem o conscientizado, que é aquele que vai lutar pela libertação dos escravos, Castro Alves, né? A síndrome de Castro Alves. E aí ele também é um arquétipo, né? Que vai ali querer fazer, mudar mundos e fundos para poder libertar. É muito parecido com esse da humanidade, né? Que, por exemplo, eu posso usar o mesmo filme, 12 anos de escravidão, para dar como exemplo. Tem também aquele filme Amistade, do Spielberg, que também tem lá o branco ali, que é o mais conscientizado lutador pela liberdade negra. E o último é aquele branco que acha que o negro ele sempre precisa de assistência, de solidariedade. Quer ver? A professora do Chris em Todo Mundo Odeia Chris. Enfim, então por que eu tô falando desses arquétipos brancos para falar de representação e representatividade negra? Porque a presença dessas imagens da branquitude faz com que você tenha o negro ali enquanto base de fundamento para essa imagem. Então eu só posso ser super conscientizado se eu estiver diante de um negro escravizado ou de um negro oprimido. Eu só posso agir de áreas paternalista se eu tiver um negro infantilizado. Então é importante a gente pensar essa representação, algumas representações, porque os brancos têm representação para tudo, porque a indústria cultural é deles, não é mesmo? Então é importante pensar essa representação racista, inclusive, dessa branquitude, para a gente começar a pensar quais são as representações também racistas da negritude e poder apontar para uma representatividade, não é mesmo? E aí pensando nas figuras negras representadas, a barraqueira, né? Vamos falar da mãe do Chris, não é mesmo? Vamos falar da mãe daquele filme Preciosa. Aquele filme, inclusive, é bastante problemático, embora seja um filme muito bonito, é um filme bem estranho. Depois eu faço um vídeo sobre esse filme. Só se vocês pedirem muito no canal, lá nos comentários, aí eu faço outro vídeo sobre esse filme. Também tem a parideira, aquela que tem vários filhos e vive de assistência social ou Bolsa Família, não é mesmo? Também tem a ideia do negro exótico, super sexualizado, né, com aquelas roupinhas minúsculas, aquelas mulheres com os corpos assim, as mucamas, usando aquelas roupas, sem sutiã, se insinuando, né? Então isso também tem é um arquétipo. Me lembra muito daquela novela Chica da Silva. Eu era pequena quando eu assisti essa novela, quando ela foi ao ar, mas eu tenho umas imagens assim bastante hipersexualizadas da Thaís Araújo, principalmente quando ela fez 18 anos, porque eu lembro que estava se esperando que ela fizesse a maioridade para poder ter vídeos dela, né, partes da história com ela, com o corpo mais à mostra e tudo mais. Então a gente também tem que pensar nisso. O Pai João, que é aquele ultra assimilado, né, o Pai João ele vem dessa ideia da Cabana do Pai Tomás, que é um livro, né, norte-americano. E esse Pai João é aquele extremamente assimilado, que vai aceitar as coisas, que vai achar que é assim mesmo, né? Que é, por exemplo, o tio Barnabé do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Pai João, ele é o arquétipo oposto do quilombola. Porque enquanto o quilombola, ele tá sempre brigando pela liberdade, ele não vai aceitar, ele vai pra luta, ele vai combater com mundos e fundos à sua disposição pelo fim dessa situação de opressão e escravidão, o Pai João, que é, por exemplo, o Samuel Jackson do filme Django Livre, ele vai amar aquele senhor, normalmente ele é dentro da casa grande, enfim, então esse também é um arquétipo usado para as pessoas negras. Mucamas, né, que a gente pode atualizar para as babás, os serviçais em geral, né, a figura das faxineiras, a gente está sempre como empregada doméstica, faxineira, dificilmente, agora há pouco tempo a gente tem mais uma vez a Thaís Araújo super comentada nesse vídeo. Ela tá fazendo na novela uma advogada, acho que era advogada, e isso já traz uma outra construção de imagem bem positiva, eu fico muito feliz. Mas a gente ainda tá ocupando ali espaços de arquétipos subalternizados e não tão positivos, ou de poder da população negra, por exemplo, nesses produtos audiovisuais. E os dois últimos que eu quero falar, que é o bandido e o malandro, né? Então, quem é que fazem os traficantes? Quem é que faz o 171? Quem é que faz o pai espancador? Quem é que faz esse homem, né, que é a margem? É sempre um homem negro. Então, pensar nesses arquétipos que eu falei, tem muitos outros, mas aí teria que ser um vídeo só sobre isso. É importante para a gente entender que essas são as representações
da população negra nessa indústria cultural que a gente acessa aqui no Brasil. Como vocês podem perceber, são representações de alcunha muito negativa. E se você cresce num país em que você tem o tempo inteiro informações negativas de uma população, da história da população, do fenótipo dessas pessoas, do lugar dessas pessoas dentro da sociedade, quando você, pessoa branca, se torna diretor, CEO, presidente, recrutador de RH, né, você não consegue pensar, acreditar que talvez aquela pessoa negra tenha alguma questão positiva, algo positivo para oferecer. Porque isso é construído semioticamente, simbolicamente, na cabeça de todas as pessoas brancas e não brancas que vivem nessa sociedade chamada Brasil, né? Então, falando de tomada de poder e esse espaço de representatividade, porque a representatividade, até o momento que nós estamos gravando esse vídeo, ainda vem por mãos brancas, então são pessoas brancas com poder que convidam pessoas negras para estarem naquele espaço, para cederem aquele espaço, para terem voz, embora na verdade o problema não é ter voz, o problema é não terem ouvidos, não é mesmo? Mas essas pessoas, né, quando elas crescem dentro desse envolto simbólico negativo para a população negra e positivo para a população branca, rapidamente na hora da escolha para quem vai dar o prêmio, na hora da escolha para quem vai dar o emprego, na hora da escolha sobre quem vai falar, a pessoa negra vem muito atrás nessa escala de escolhas, por exemplo. Então eu acho muito importante para a gente conseguir falar sobre representatividade, sobre estar nesse lugar de representatividade, nós falarmos sobre quem são as pessoas que cedem essa representatividade e, sobretudo, quais são as representações que nós temos que possam acessar esse espaço de representativo, não é mesmo? Para terminar, eu quero dizer que é importante mesmo a gente continuar com essa frente de estar sim nos lugares, comprar quando eu me vejo, né? A gente sabe que tem algumas empresas que não colocam a gente, ou que quando colocam a gente, botam só um de nós, né? Por exemplo, tem uma empresa de cosméticos que vende fralda, né? E eu tenho uma filha de 2 anos, em que quando eu entro no site dessa empresa, o Marlon vai jogar aqui rapidinho o nome dela, quando eu entro no site dessa empresa, eu vejo só foto de uma criança preta. Tem assim, numa foto com 10 crianças, tem um token. Não é mesmo? Então a gente precisa entender o que é representatividade. Então eu quero terminar esse vídeo, né? Se vocês podem ver, eu não fechei a temática, porque eu acho que isso é um processo de elaboração e deve ser feito em partilha. A gente não vai conseguir pensar e repensar a representatividade só eu sozinha, ou eu aqui e você aí. A gente tem que conversar sobre isso, formar esse conceito, mas sobretudo as estratégias. Então eu queria que vocês escrevessem nos comentários o que vocês entendem como representatividade, quais são as estratégias que a gente poderia traçar para ter mais representatividade. Então, como última mensagem, quero dizer que a gente precisa de representatividade sim, mas representatividade é muito pouco. A gente precisa também romper com os aspectos de representação da população negra. Nós precisamos fazer circular dinheiro entre nós, e aí é black money mesmo, comprar entre população negra, fazer com que o nosso dinheiro vá alimentar e vá sustentar. Fazer com que aquela pessoa saiba que está comprando por conta disso. Exatamente. Fazer também com que famílias pretas sejam sustentadas também pela nossa rede financeira. Isso também é importante para a representatividade. A gente também precisa pensar nas pontes que a gente pode criar entre a representatividade e os espaços de poder. A gente precisa que a branquitude, ela se movimente e entenda o seu papel de responsável também nesse status quo, e entenda que só dar voz não é o suficiente. Você tem que também levantar da sua cadeirinha e deixar a gente sentar também, porque é importante que haja um equilíbrio das forças. Então é isso, né? Representatividade é importante, representação é essencial, mas rede é tudo. Então é isso, mais ou menos isso que eu queria falar. Quero muito ler vocês, saber o que vocês estão falando, pensando sobre esse vídeo. Se puder, compartilhe, manda pra geral, né? Comente, assista mais de um vídeo seguidamente, porque isso me ajuda muito. Tem o vídeo de Maava, tem o vídeo de Ismalha, tem uma série de vídeos bem legais. Então vou ficar aqui para vocês acompanharem.
eu vou fazer uma enquete no Instagram pedindo perguntas sobre mim, o que vocês gostariam de saber sobre mim, porque vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Vou falar um pouquinho de quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, para as pessoas que estão chegando agora no canal entender um pouco qual é o objetivo dessa ferramenta, porque o YouTube é uma ferramenta e a gente precisa ler, não é mesmo? Então um grande beijo a todos, Kyoya Tionan, até o próximo vídeo daqui a 15 dias. Um beijo.